ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltero, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Senhor Deus, está a tua palavra, Senhor, mais uma vez, pedimos a Ti que fale conosco, Deus. Abrilhanta a nossa mente e pedimos ao Teu Santo Espírito que está aqui conosco, ó Deus, que venha usar-me com Tua graça e com Teu poder. E que também o Senhor venha abrir o entendimento de todos aqui, Senhor, e daqueles que ouvirão a mensagem posteriormente. Fale conosco, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vimos no sermão passado o ensino do nosso Senhor sobre os princípios de justiça nas relações pessoais, enquanto os escribas e fariseus, eles olhavam a forma exterior da lei, interpretavam de forma superficial a lei. Jesus mostrou uma hermenêutica mais profunda sobre o fato da lei e o que ela dizia. Na hermenêutica de Cristo, matar não é somente ferir o corpo de alguém com a morte, mas quem insultar a seu irmão, guardar raiva e ressentimento no seu coração, constitui-se também no homicida. Jesus está dizendo que nós podemos matar alguém sem arma, podemos ser um homicida sem usar arma. Meus amados irmãos, Jesus deu grande ênfase nos relacionamentos pessoais, a ponto de afirmar que não é espiritual alguém levar a sua oferta. E quando ele se desloca para levar a sua oferta até o altar, ele lembra que tem alguém magoado com ele. Não é espiritual ele dar a oferta. Não é espiritual fazer pix no dízimo. Não é espiritual fazer o seu depósito de dízimo se tem ressentimento no seu coração. É melhor você consertar isso no seu coração, se tem mágoa contra o seu irmão, porque Deus não aceita esse dízimo e essa oferta se você tiver mágoa no seu coração. Jesus aprofunda aqui, irmãos, os nossos relacionamentos pessoais. Os nossos relacionamentos pessoais com o irmão, ele tem primazia sobre os atos religiosos. Atos religiosos por si só não diz nada, porque quando a pessoa levava a sua oferta ao altar, publicamente ele estava dizendo: todos vocês que estão me vendo trazer essa oferta aqui, eu estou afirmando que eu estou em comunhão com Deus, eu estou bem com Deus, eu estou agradecido a Deus por toda a colheita que Ele me deu, por tudo aquilo que Ele nos deu a mim e a minha família. Então eu estou falando para todos vocês o que Deus fez por mim, o que eu tenho com Ele. Eu tenho uma estima muito grande com Deus e eu estou em comunhão com Ele. Mas Jesus diz: pode não ser verdade. Pode não ser verdade se ele tiver raiva no seu coração, se ele insultar o seu irmão, se ele chamar o seu irmão de raca, quer dizer, cabeça oca, acéfalo. Se ele tiver isso e falar isso com raiva, Deus não aceita essa oferta dele. É melhor ele voltar e consertar, porque tão somente ele está tirando o dinheiro seu e colocando em algum lugar, mas ofertar a Deus, cultuar a Deus, ele não está, porque o seu coração está magoado. Outro ponto importante da hermenêutica de Jesus sobre a lei é o amor e a concórdia entre os irmãos. É melhor trilhar o caminho do amor e da concórdia do que do litígio. Jesus está dizendo aqui, às vezes, perder é melhor do que nós falarmos assim: isso é meu direito,
Eu tenho direito. Eu sei, eu não estou dizendo, Jesus não está dizendo que você não deva correr atrás dos direitos que você tem, inclusive os direitos judiciais, os direitos que você tem sociais também. Mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, se esse seu direito está colocando em dúvida, está expondo o seu irmão a um tribunal, fazendo ele humilhar diante do tribunal, por que vocês não entraram em acordo quando estava no caminho? É melhor fazer isso do que levar o seu irmão a tribunal. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, não tem ninguém aí não tem nenhum juiz aí na igreja não para resolver isso, não tem um conselho da igreja aí para resolver isso, não tem um conselho que resolva isso juntamente com o irmão, por que vai levar o irmão lá fora no juiz? É melhor, o amor e a concórdia são bem melhores. Então, irmãos, percebemos como a hermenêutica de Jesus para interpretar a lei estava acima do entendimento dos escribas e fariseus e dos religiosos da época e também de hoje. E todos nós, irmãos, devemos adotar o método de interpretação de Jesus, uma interpretação também espiritual, mais profunda da palavra do Senhor. Se queremos uma igreja viva, se queremos uma igreja compromissada com sua palavra, balizada na sua palavra, precisamos usar a hermenêutica de Jesus, e não formas exteriores. Formas exteriores podem não estar dizendo nada, pode até soar como hipocrisia, porque externamente falamos o que somos, mas interiormente não somos tudo isso que nós falamos que somos. Por isso eu gostaria de falar hoje, irmãos, baseado nesse texto, que Jesus ensina princípios de fidelidade nas relações conjugais. E o princípio que Jesus ensina aqui está no versículo 27 e versículo 28. A fidelidade na união conjugal provém de um coração puro. Versos 27, verso 28. Foi dito, está escrito na lei, não adulterarás. O sexto mandamento protege a santidade da vida. O sétimo mandamento protege a santidade na união conjugal. Cuidado, Jesus está dizendo, não adulterarás. Ouviste que foi dito, não adulterarás, pois quem adultera quebra outros 2 mandamentos à frente, formando um efeito, digamos assim, cascata. Para a lei judaica, adultério é alguém tomar a noiva ou esposa de alguém e coabitar sexualmente com ela. Isso seria o mesmo que tomar algo que pertence a alguém, é roubar, é furtar. Tomar a mulher do próximo é roubá-lo, é saquear aquilo que ele tem, sagrado, instituído pelo Senhor. Por isso era tão grave isso, irmãos, muito grave. Por isso ele diz, não furtarás, porque quem pega a mulher do seu próximo, ele está furtando. E ele está também quebrando outro mandamento, não cobiçarás a mulher do seu próximo. Então ele comete 3 pecados, o pecado do adultério, o pecado do furto e o pecado também da cobiça. Isto é grave, como nós lemos hoje, Levítico capítulo 20, versículo 10, quem fizesse isso na lei de Israel, morria o homem e também a mulher. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. A Escritura, irmão sagrada, diz que somente quem perdeu o juízo e quem quer arruinar a sua vida pratica um ato tão infame desse. Provérbios capítulo 6, versículo 32, o que adultera com uma mulher está fora de si, e só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. No ponto anterior no nosso sermão, Jesus disse que um homicídio pode acontecer sem arma, porque a raiva e ressentimento do coração se constituem um assassinato. Agora, neste ponto do seu sermão, Jesus diz que o adultério não é somente união física de um corpo do homem unido ao corpo de uma mulher. Basta o homem olhar
para uma mulher com desejo impuro, Jesus, digamos no bom mineirense, ele sobe o sarrafo. Aqui o adultério é no coração, escribas e fariseus. Vocês mandavam matar pela união física de um homem com uma mulher sexualmente, isso era adultério. Mas eu digo a você, quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. E aqui adulterar é coabitar sexualmente com a mulher do outro. É roubá-lo, como eu disse, é roubar essa mulher do outro, é desejar, é cobiçar a mulher do outro. E olhar, segundo Jesus diz, olhar para uma mulher, simplesmente admirando a beleza dela, seus dons e talentos, não tem pecado nenhum. Mas olhar, esse olhar que Jesus fala aqui, Mateus usa uma expressão, blepo, no grego, que significa olhar com intenção, de forma continuada. Ele olha e leva aquela imagem que ele viu para a casa dele. Ele continua com aquela imagem no coração dele e ele pratica atos imorais pensando naquela imagem que ele viu. Por isso que o Mateus usa aqui blepo, olhar de forma cobiçosa, olhar de forma que aquela imagem é levada para dentro do seu coração e faz ele pecar. Os olhos filmam, joga a imagem para o coração, e ele andando, ele deitando, aquela imagem está lá. Esse é um olhar imoral, e Jesus disse, é adultério. Mas vocês aí, escribas e fariseus, a justiça de vocês, só dizem que adultério é a relação física de um homem com uma mulher. Por que isso acontece, irmãos? Por que estão acontecendo? Por que Jesus, de fato, interioriza o pecado de adultério? Porque o centro do pecado está no coração. Os olhos obedecem o que o coração manda. Se o homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Por outro lado, amadas irmãs, queridas irmãs, moças da igreja, muito cuidado como você se veste também. Porque aqui, irmãos, é uma via de mão dupla. Muito cuidado. Cuidado. Muito cuidado, você que vai para a praia. Muito cuidado. É pecado, pastor, ir à praia, não é não? Não é não. A natureza é bela. O mar, minhas irmãs, o clube, as praias, fotografam, e aquelas indecências, e postam na rede. Sabe o que você está fazendo? Provocando um pecado. Provocando pecado. Muito cuidado. Se Jesus está dizendo que olhar é pecado, provocar também é. Provocar também é. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 2, versículo 9, da mesma forma que as mulheres, um traje decente, se atavie com modéstia e bom senso. As mulheres crentes sabem vestir com elegância, bonita, né? Bonita. E a mulher por si mesma, ela já traz no escopo a sua sensualidade, e ela é assim de natureza, e ela não precisa fazer esforço para isso, não é? Mas ela precisa tomar cuidado, porque este mundo de pecado, irmãos, é perigoso. Se você lembra, na época de 1960, é claro, o jovem não lembra, não é? A revolução sexual nos Estados Unidos. Aconteceu nos Estados Unidos em 1960, a revolução sexual, onde ser casta, a menina casta não tinha valor. O que tinha valor é uma menina que não era casta, aí vocês entendem o que eu estou dizendo. Na universidade hoje, no Brasil, fora, não somente no Brasil e fora, é desprestígio a moça ser casta. Ela é zombada, ela é criticada.
O rapaz é zombado se ele também for, porque o mundo, irmão, virou de cabeça para baixo, tirou, irmãos, os valores de Deus. E é por isso que Jesus está dizendo: olha, cuidado, homem, cuidado, muito cuidado com o que você está olhando e com o que você está desejando. Muito cuidado, porque os religiosos dizem que adultério é somente coabitar sexualmente, fisicamente. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela, e é digno de morte também. Levítico 20, versículo 10, é digno de morte também. E o segundo princípio que Jesus ensina aqui é a fidelidade na união conjugal exige a remoção do próprio pecado. Veja os pronomes pessoais aí do versículo 29 e 30. Teu olho, tua mão, te faz tropeçar, lança de ti. Esses são pronomes pessoais. O olho é meu, a mão é minha, e eu tenho aqui o poder de Deus, a capacidade de Deus de olhar e de usar. A minha mão não pode furtar. A minha mão não pode ser usada para outra coisa a não ser louvar o Senhor. Os meus olhos também não podem ser. Por isso Jesus diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Arranca de ti, lança fora isso de ti. No caso da medicina, se um membro do corpo tiver uma infecção, com possibilidade de ele contaminar outras partes, o que os médicos decidem fazer? Amputar aquele membro, tirar fora do corpo aquele membro, para salvar o corpo todo, porque se deixar aquele membro infectado no corpo, vai trazer problema para o corpo todo. E aqui Jesus, de forma metafórica, ele diz: amputa esse membro do seu corpo que te faz tropeçar. Tira fora esse membro que te faz tropeçar. Irmãos, a amputação dói, a amputação sangra, e a amputação traz problemas sérios na nossa vida, temporariamente, mas salva o corpo. Certo teólogo renomado nos Estados Unidos disse: olha, é melhor ir mancando para o céu do que ir saltando para o inferno. Perda. Jesus aqui nos está dizendo: pega um bisturi, não sei o quê, e tira esse olho seu e arranca essa mão sua fora. Não. Jesus está dizendo: tome uma decisão drástica contra este pecado, contra aquilo que está te levando a pecar. Por que Jesus fala isso? Porque em Mateus 6, 22 e 23, Jesus fala: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Os olhos são como as lentes, irmãos, de uma câmera. Ela filma e guarda a imagem no seu HD, na sua memória. Se os olhos forem bons, ele filtra e coloca no coração aquilo que é bom. Mas se os olhos forem maus, ele olha, porque, irmãos, não precisa você sair de casa para ver porcaria, para ver coisas ruins. Só chegar na janela da sua casa, na porta da sua casa, ali do muro, você já vai ver coisas indecentes. Se você ligar a televisão, também você vai ver. Se você ligar o seu computador, você também vai ver. Se você ligar o seu smartphone, também você vai ver. Jesus está dizendo: olha, tira esse negócio do seu caminho. Arranca isso da sua vida. Eclesiastes capítulo 1 e 8 diz que os olhos não cansam de ver. Quanto mais você vê, mais você quer ver, e você quer ver, e você quer ver. E Jesus diz: arranca esse olho que você não vai ver. Você não vai conseguir ver. Mas você está entendendo? É a metáfora que Jesus está usando para você tomar uma posição séria,
uma posição urgente contra aquilo que está te fazendo ou te levando a pecar. Jesus fala também do uso da mão. Mãos são usadas para roubar, furtar, matar e praticar aquilo que o coração direcionou os olhos para ver. Jesus fala de desejo juntamente com a prática. Os olhos veem e a mão pratica aquilo que os olhos estão vendo. Arranca-o e lança-o de ti. Ele está dizendo sobre os olhos. E sobre a mão, corta e lança-a de ti. Tome uma decisão urgente na sua vida agora. Tira esse obstáculo do seu caminho e lança para longe de ti. Arrancar, irmãos, é matar aquilo que está te conduzindo para o inferno. Colossenses capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Isto é o que Jesus de fato está falando aqui, fazer morrer. Como, irmãos? Lendo a Bíblia todo dia, meditando na palavra de Deus todo dia, orando, pedindo a Deus força, vigiando seus olhos, vigiando, porque, irmãos, a palavra de Deus é bem clara, não é só para você fugir do mal, é para você fugir de toda a aparência de mal. Tem que fugir, irmãos. Tem que fugir. Eu estou falando aqui também para homens. Nós temos que fugir. Temos que tomar outro caminho. Não podemos de forma alguma, porque isso, irmãos, pode trazer sérios problemas para a nossa vida espiritual. Em terceiro lugar, que Jesus ensina os princípios na relação conjugal, que a fidelidade na união conjugal só se estabelece em obediência aos princípios bíblicos. Verso 31 e 32. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Quais são os princípios bíblicos? O casamento é uma aliança vitalícia. O casamento foi planejado por Deus para ser permanente. Outro princípio bíblico, casamento é a união de um homem com uma mulher. O casamento foi instituído por Deus. Que o marido não deve separar-se de sua mulher, diz Paulo, e que a separação é culpa do homem decorrente da dureza de coração e não faz parte do plano de Deus. Por isso, Jesus diz, também foi dito, qualquer que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu quero que você vá para Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a 4, o que Jesus está falando aqui sobre este episódio, qualquer que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Deuteronômio 24, versículos 1 a 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão e despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Deus tolerou o divórcio aqui. Por quê? Para proteger a mulher. A mulher aqui não cometeu ato de adultério, mas o homem falou, olha, eu não gosto de você mais não, quero você mais não. Você foi passar a minha roupa, queimou, deixou um lugar mais amassado, eu não quero você mais não. E quando eu casei com você, você não estava tão, digamos assim, com muita massa corporal. Hoje você tem muita massa corporal e eu não gosto de você mais não. Naquela época, o homem dava carta de divórcio. Vai embora. Quero você mais não. Queimou o arroz, o feijão está sem tempero, vai embora. Por qualquer motivo, ele estava dando carta de divórcio. E a mulher ficava desamparada, sem saber aonde ia.
Aí Deus falou assim, não, você não pode despedir a sua mulher assim. Já que você a despediu, você tem que dar a ela uma certidão de divórcio. Nos termos de hoje, vai no cartório e emite uma certidão de divórcio e põe na mão dela para ela ir embora. E essa mulher, agora, segundo o texto de Deuteronômio 24, estava livre para casar com outra pessoa. Mas, se esta outra pessoa também não quis ela, não quero mais, e por razões dele lá que nós já falamos, e esse marido, eu estou arrependido, eu quero reatar o nosso casamento. Deus disse, não, pode não. Outro homem já, digamos assim, contaminou, você não pode. Você teria que se precavido antes. Por quê? Por que você deu a ela a carta de divórcio? Então agora você também não pode, porque ela já coabitou com outro homem. Não pode. Então, Deuteronômio 24, 1-4, Deus tolerou o divórcio para proteger a mulher de abuso do homem, que hoje a sociedade chama de, isso é um ato o quê? Machista, não é? Isso é um ato machista, e Deus fez isso para proteger a mulher. Meus irmãos, os religiosos perguntaram a Jesus, em Mateus 19, versículo 3, mestre, diga para nós, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Ele está se referindo aqui, Deuteronômio 24, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Aí Jesus, irmãos, elenca alguns princípios que nós devemos observar. Ele não disse, olha, estou a favor de que o homem faça isso, ou não estou a favor. Ele voltou, irmãos, aos princípios de Deus. Primeiro, Jesus elencou aqui alguns princípios para os fariseus. Ele disse primeiro para aqueles homens, Deus criou o homem e a mulher. Então, quem criou o homem para casar-se foi Deus. Deus criou um homem diferente da mulher para unir um com o outro. Então, o casamento, do ponto de vista de Deus, é somente entre um homem e uma mulher. Segundo, no casamento, homem e mulher são tão unidos ao ponto de não serem mais dois, mas uma só carne. E Jesus está elencando os princípios de Deus no Antigo Testamento. Irmãos, o amor da sua vida, meu querido marido, irmãos, o amor da sua vida não são seus filhos, é seu marido. É seu marido. Minha irmã, o amor da sua vida, o meu irmão, o amor da sua vida é sua esposa. Devota amor a ela. Tem muitos que devotam mais aos filhos. Não. Porque Jesus falou, deixará o homem a sua casa, a casa do seu pai, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Na Bíblia nunca está escrito que você deve amar seus filhos como Cristo amou a igreja, mas que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, irmão, meu amado irmão, o amor da sua vida é sua esposa. Você precisa sacrificar por ela, fazer de tudo para tê-la perante você. Tudo que for possível, tudo. Percorrer todo o caminho, esgotar todos os recursos para tê-la perto de você. Esse é o plano de Deus. E terceiro princípio que Deus elenca aqui, somente Deus tem legalidade sobre o casamento, porque o que Deus ajuntou não separe o homem. Quarto, o divórcio só foi permitido por causa da dureza do coração, Jesus disse. E quinto, Deus não planejou o divórcio para fazer parte da dissolução do casamento, porque no princípio, diz Jesus, não era assim. Por causa da dureza de coração é que aconteceu isso. E podemos acrescentar o que Deus falou na época do profeta Malaquias, que era tão comum o divórcio, que era tão comum os sacerdotes abandonarem as suas esposas, que o texto lá fala que abandonou a mulher da sua mocidade para casar com a mais novinha, com um corpinho mais esculpido, digamos assim. Abandonou a sua esposa. Aí Malaquias 2, versículo 16, ele clama, Deus clama, Deus odeia o divórcio. Isso são os princípios que Jesus Cristo elenca aqui. Por isso ele diz, eu porém vos digo,
Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com repudiada, comete adultério. Jesus diz agora, marido, você não pode despedir sua mulher por qualquer motivo. A carta de divórcio é somente se ela cometeu relações sexuais ilícitas. E veja aqui, irmãos, que a palavra relações sexuais ilícitas no grego é porneia. Se ela cometeu algo imundo. Pornografia não é só você, a porneia não é só contato físico. Porneia vem do termo, hoje nós temos pornografia, então tudo isso é adultério. Olha onde Jesus nos coloca, irmãos, por isso que ele está dizendo, arranca esse olho seu, arranca isso aí, porque adultério agora, irmãos, também vem da pornografia. E hoje as indústrias desses filmes para adultos vendem muito. Por quê? Salomão tinha 1000 mulheres. Hoje o homem moderno tem 10 mil, 5 mil, 10, 100 mil, se ele quiser, no seu computador. E ele está cometendo relações sexuais ilícitas. Pessoas viciadas em pornografia também está cometendo adultério. Está igual a mulher que cometeu adultério. A mesma coisa. Só que a mulher cometeu adultério físico e o homem cometeu adultério do coração. Para o Senhor é tudo igual. Jesus disse, somente por infidelidade conjugal, quem der carta de divórcio fora do que estou dizendo, está expondo sua mulher ao adultério. Porque se não obedecer os princípios bíblicos, irmãos, além dessa mulher ser exposta a cometer adultério, se ela casa com outra, ela comete adultério. O que casou com ela comete adultério. E o homem que a despediu, se casar, também comete adultério. É um agravamento muito sério. Muito sério. Mas Jesus disse, se houve relações sexuais ilícitas, que essa mulher receba carta de divórcio. Lá, claro, na época da lei, não era carta de divórcio, era a morte do adúltero e da adúltera. Observe aqui, irmãos, o comentarista, eu gosto muito do pensamento teológico dele, William Hendricks. Ele, analisando esta passagem, ele fez algumas observações que eu vou ler aqui para vocês. Jesus aqui desestimula a prática do divórcio, que era tão comum nos seus dias. Segundo, Jesus refuta a falsa interpretação rabínica da lei. Terceiro, Jesus interpreta o verdadeiro sentido da lei, afirmando que o casamento é sagrado e inviolável e vitalício. 4, Jesus censura a parte culpada, que pode ser o homem ou a mulher. Jesus defende a parte inocente, a parte que sofreu esse abuso, seja homem, seja mulher. Jesus disse, pode estar livre para casar novamente. É claro, irmãos, que dentro da teologia reformada há muita divergência. Eu estava lendo uma tese da exegese do pastor, doutor John Piper, essa semana, e ele é contra. Ele acha que casamento é um só e que se casou é só a morte mesmo que separa, e ele não vê, ele analisando esse texto de Mateus 5, versículo 31 e 32, e ele também fez a exegese de Mateus 19, versículo 3 a 8, de Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, e de 1 Coríntios capítulo 7. E eu li atentamente a exegese dele. E ele é uma parte ínfima no meio reformado. O meio reformado entende que a parte inocente, como John Moore, os puritanos e Sproul são de acordo que se houve adultério, a parte inocente está livre para casar novamente, se houve de fato isso. Mas aqui eu gostaria, de irmãos, de colocar a minha experiência também como 32 anos de casado, como lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Claro que eu não estou no nível acadêmico de John Moore, John Piper e outros, claro que não. Mas eu também posso
baseado nesses textos, tirar algumas conclusões aqui. Primeiro, o divórcio no Antigo Testamento tinha autoridade para dissolver o casamento. Ele dissolvia o casamento, não importa de que forma aconteceu o divórcio. Lá no Antigo Testamento ele tinha autoridade para dissolver o casamento. Seja por infidelidade ou não, a pessoa divorciada podia casar-se novamente, mesmo sendo resultado de dureza do coração. Isso é o que o Antigo Testamento diz. Segundo, Jesus mesmo disse que ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Isso mostra que ninguém no Antigo Testamento cumpriu a lei. Havia adúlteros lá também no coração e não foram mortos. Não cumpriu a lei. Porque se tivesse cumprido, não tinha necessidade de Jesus vir cumprir a lei. E o nosso vocábulo pornografia vem de porneia, que é um ato sexual ilícito, incluindo a luxúria do coração. Nesse sentido, olhar para uma mulher com desejo sexual e alimentar esse desejo também é porneia, que já é adultério. Lutero, eu estava lendo uma declaração de Lutero dele mesmo. Ele disse que ele tinha sérios problemas com a luxúria. Ele lutou até o último dia da vida dele contra a luxúria. Sempre ele esmurrava o corpo dele, ele fazia certas penitências por causa da luxúria. Ele escreveu no seu livro. Ele tinha sérios problemas com a luxúria. Eu pergunto, nós, hoje, irmãos, será que é só Lutero que teve problemas com a luxúria? Será que nós não temos problemas? Nós precisamos analisar isso aqui nesta noite. E terceiro, muitos dizem que devemos perdoar as ofensas, e até mesmo essas. Eu concordo, porque a Bíblia diz que o perdão e reconciliação são mais importantes do que o litígio. Vimos isso aqui no sermão passado. E quando perdoamos é uma demonstração de que somos filhos de Deus, mas não vejo base na Bíblia para afirmar dogmaticamente que perdão significa necessariamente conviver juntos. Eu posso perdoar e não conviver juntos. Eu vou dar um exemplo. Um irmão contrata uma babá para trabalhar na sua casa. Essa babá maltrata o seu bebê, bate, espanca o seu bebê e depois te rouba. E você fica sabendo disso e aciona os meios legais, e essa pessoa é demitida da sua casa e ela vem até você e diz: me perdoe. Se você é cristão, o que você tem que fazer? Perdoar. Perdoar essa pessoa, porque Jesus mandou perdoar, tem que perdoar. Mas você tem todo o direito diante de Deus de dizer: eu te perdoo, mas nessa casa você não trabalha, nessa casa você não fica, siga o seu caminho, vá em paz, meu coração está em paz, o seu coração está em paz. Biblicamente, irmãos, eu não vejo base na Bíblia dizendo que perdoar significa conviver junto, porque diz Amós: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. É isso que nós precisamos pensar nesta noite sobre essa questão tão sensível que hoje, segundo estudo nos Estados Unidos, o número de divórcio na igreja proporcionalmente é comparado ao número, proporcionalmente, não em quantidade, mas proporcionalmente ao do mundo. O que devemos aprender aqui, irmãos, que Jesus está falando aqui nesta noite? Devemos buscar ao Senhor constantemente, pedindo a Ele ajuda para mantermos a união conjugal inviolável. Somente Ele pode sustentar o nosso casamento. E posso dizer, se o marido e mulher lutarem juntos, permanecerem casados, com certeza, Deus os ajudará. Os cônjuges devem orar junto, pedindo ao Senhor que lhe dê coração sensível para obedecerem a palavra do Senhor. Os casados nunca devem pensar em divórcio, porque o princípio de Deus é que o casamento é permanente. Perante Deus, o casamento é uma união vitalícia, e todos os casados fizeram votos diante do Senhor. E fazer votos e não cumprir é tolice. Deus não se agrada de tolo. Devemos, irmãos, arrepender todos os dias. Devemos arrepender com sinceridade em nosso coração. E devemos orar como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro.
E também falar como Jó falou, em Jó 31, verso 1, não porei coisas más diante dos meus olhos, como o salmista falou. E Jó diz, fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Meu irmão, minha irmã, se aquilo que te faz tropeçar é o computador, o smartphone, bloqueia sites que te levam a eles. Cria uma senha complicada e joga essa senha fora. Bloqueia. Tome medidas sérias contra isso. Tome medidas, porque aqui é, de fato, tomar medidas drásticas contra isso. E aqueles que se divorciarem e são crentes conosco, temos o dever, irmãos, de orar por eles, pedindo ao Senhor de todo o nosso coração que os ajude a vencer essa fase tão difícil e dolorosa da sua vida.